A gasolina custa 30 centavos a menos, em Itapajé, 4,13. O ruim é saber que são bandidos ricos que mandam aqui também e não temos ninguém por nós. Acorda, Ministério Público. Tem tal Marcos chamando a atenção sobre um cartel, não conheço, né, mas ele está dizendo aqui, mas já ouvi falar. Como é que é aqui, você que também é motorista e tem carro, Marcelo, como é que é? Existe mesmo esse cartel? Tem essa percepção de cartel, Sobral? Luciano, não vou dizer com todas as palavras que existe um cartel, né? Mas que a gente percebe uma certa correlação de preços, né? Uma certa tabela, né, de preços em que essa... Está mais ou menos quanto hoje, você tem ideia? Né? Tem que estar 4,80 e alguma coisa, a gente ainda consegue encontrar por 4,73 mais ou menos a gasolina, mas você percebe que são preços combinados mesmo, a gente não pode provar isso, né? Não tem a certeza assim, isso é um cartel realmente, mas os preços são muito parecidos, são muito, né? É uma situação que deixa os motoristas, as pessoas que têm transporte, né, muito aflitas, né? Porque você corre de um lado, corre de outro, né? A gasolina também nunca baixa, né? Você vê, às vezes, baixa em Fortaleza, mas aqui ela nunca reduz, né? De forma nenhuma. Então, isso leva, os indícios, né, levam a dar razão ao Marcos quando denuncia que há um cartel na área de combustíveis aqui em Sobral. Aí ele dá como exemplo, diz que em Itapajé chega a 4,13. Se é 4,70 aqui, como é que é 4,13 em Itapajé, né? 30 centavos a menos em Itapipoca, né? Irauçuba, né? Perdão, Irauçuba, né? Acho que ele vai para Fortaleza e vai ver os preços, né? Então, é bom que o Ministério Público dê essa olhada. Tá aí, mais uma boa pauta para o Ministério Público, né? Checar se realmente é cartelizado aqui o comércio de combustíveis em Sobral. Outro assunto do dia, aqui sem querer, tirei foto pra caramba aqui do Assis Nascimento, viu? É isso aí, quando Assis, né? Pois é. Lula diz não querer... Você viu esse é o assunto do dia, né, Marcelino? Exatamente. Caiu como uma bomba aí, né, na comunicação nacional, né? A carta do Lula, né, impressionou muito, né? E ele se utiliza da questão da imagem do mártir mesmo, né? A carta escrita de próprio punho, né? Alegando aí que não queria barganhar, não quer barganhar, né, a liberdade dele. Na verdade, qual seria a barganha, senhor Lula da Silva? Quem está oferecendo barganha para o senhor? Não tem nada de barganha. O que está acontecendo, e o fato é inusitado, né, que no Brasil tem essa coisa. Quando o preso cumpre 1/6 da pena, ele já pode progredir de regime. Então, Lula poderia ir para o semiaberto. O que é o semiaberto? A pessoa vai trabalhar, aliás, já tem umas línguas maldosas dizendo que o Lula não quer sair porque teria que trabalhar, né? Não trabalhar, não, comigo não. Não, estou brincando, né? Mas assim, é uma questão política. É óbvio, né, que o Lula está enfrentando a justiça brasileira, né? Isso aí é o arcabouço jurídico nacional que dispõe sobre o assunto. Então, diz lá a lei, a partir, cumprido 1/6 da pena, o réu, né, o condenado, tem direito à progressão para o regime. Então, neste caso, seria o regime semiaberto. Então, ele iria para uma prisão, e o Brasil tem poucas prisões nesse sentido, né, em que a pessoa possa trabalhar. Aí, como ele não pode trabalhar nessas prisões, então ele teria o direito de trabalhar fora, teria que comprovar que trabalha, foi assim com o Zé Disseu naquela época, né? Ele teria que comprovar que trabalha e voltar à noite para o semiaberto. Aí tem uma forma, exatamente como o Brasil tem poucas condições, né, de fornecer para que o regime semiaberto seja cumprido, é o que eles chamam de harmonização do regime. Então, o que seria essa harmonização? O condenado vai para casa. E vai para casa, para ir para casa, ele vai com uma tornozeleira. Isso já aí sim, podia chamar até de barganha, né? Porque, não, eu tenho direito a ir, mas lá não tem condições, então me deixa ir para casa. E o juiz, não está na lei, não tem essa obrigatoriedade, mas o que é comum e tem acontecido em todos os casos, Lula, porque é diferente, tudo com Lula é mais complicado, né? Então, o cara pode ir para casa com a tornozeleira. Então, são algumas condicionantes para ele não ficar preso, para que o Estado possa dar. Aí Lula vem falar em barganha, tem nada de barganha.
Então, isso é discurso para o povo ler, ele se fazer de Marte, como você bem disse, Marcelino, vítima, né? E eu vi hoje aqui até um artigo do Juca Kfouri, lamentável, né? Assim, eu entendo que o cara é amigo do Lula, gosta do Lula, e se condói, assim como as mães dos bandidos. No artigo do Ricardo, as mães dos bandidos reclamando que os filhos estão passando por algum problema. Então, o Juca Kfouri, amigo do bandido, amigo do condenado. Eu digo isso porque ele foi condenado, é a lei brasileira que diz. Então, a questão toda aí, Marcelino, é uma questão política, né? O que é que o Lula quer? Emerson da Barra e o Gilberto Coutinho, dizendo que estão ligados no programa. O que o Lula quer? O Lula quer tripudiar, na verdade, da justiça brasileira e da sociedade, dizendo-se inocente, né? Diante de tantas provas que tem por aí, da quantidade de gente condenada, só o Lula seria inocente. Só o Lula seria preso político. Dentro dessa mesma operação, há mais de 100 pessoas condenadas na prisão. Gente graúda. Só foi gente graúda. Só bandido de alto coturno, de colarinho branco. E que nem conseguiram entrar nesses condicionantes aí da justiça, né? É porque tem... E assim, o Lula, olha o Lula como é vagabundo. Assim, eu vou chamar de vagabundo nesse aspecto da linguagem dele, da retórica. Eu não aceito privilégios. Aceitou. Você está numa cela completamente privilegiada. Você está na cela da Polícia Federal. O Juca Kfouri diz, eu estive lá, fui visitar o Lula, eu não demoraria ali 3 meses, porque eu sou meio claustrofóbico, é pequeno. Visita um bandido comum, Juca Kfouri. Visita um bandido comum para tu ver as condições das penitenciárias. Masmorras, como disse o então secretário petista, né, ministro da Justiça da época, né, que depois foi advogado, disse que morreria também, porque são as condições. Então, o Lula barganhou sim, aceitou privilégio sim, quando foi para lá. E não aceitou sair quando a juíza Lesbo disse que ele poderia ir para São Bernardo. Não, eu quero ficar aqui, porque é um privilégio que foi dado a Lula. Um privilégio dado por Moro. Ele disse que não aceita as coisas do Moro. Foi Moro que disse que, tendo em vista a condição de ex-presidente, o encaminhou para esta cela improvisada da Polícia Federal. Então, o senhor barganhou. Aí sim houve uma barganha aceita de pronto pelo senhor Lula. Mas hoje ele quer pousar de vítima. Cartesiano, Luciano, ele é obrigado a ir para o semiaberto, não tem isso. Não, ele não pode ficar preso. E ainda dessa forma, é assim, ele que fez tudo isso. Rapaz, ele pode continuar preso. Ele pode. É um direito dele. Basta assim, quando chegar lá um policial, ele dá um tapa na cara do policial, pronto, ele continua preso. Porque uma das condições para ele progredir para o semiaberto é o bom comportamento. É por isso que a juíza Lesbo já pediu ao sistema carcerário, né? Se antecipou, né? Antes até dos advogados de defesa, né? Não, aqui é outra coisa. O que a juíza fez, a juíza recebeu o pedido. Quem se antecipou foi... Se antecipou, foi a Força Tarefa. Força-tarefa, isso, exatamente. Então, a juíza, com o pedido da Força Tarefa, ela pediu ao cárcere, olha, que aí, como é que é? O cara tem bom comportamento? Que são as condições para ela fornecer. Então, vamos explicar, porque a Folha de São Paulo, e o Marcelino já adiantou, já antecipou a antecipação, a Folha de São Paulo vem dizendo, numa tentativa aqui, cadê? Força-tarefa muda conduta ao pedir progressão de regime para petista. O título não está errado. Mas já quer dar uma ideia de que, porque foi o Lula. Não. O preso, geralmente o que acontece, eu preso, você preso, Marcelino, preso, Ricardo, na hora em que eu completar um sexto, no dia seguinte, no dia anterior, perdão, eu já estou com material com requisição pronto para pedir para ir para o semiaberto. Meus advogados já estão prontos para pedir. Quem é que não aceita por liberdade? A não ser que a prisão seja um privilégio, né? Então, o normal, a conduta normal, não é... O que está mudando aí, o inusitado, é a reação, é a postura do presidiário. Aliás, o Juca Kfouri não gosta que chame de presidiário. É o quê? Presidiário, está preso. É o que diz o dicionário. A postura do presidiário em não querer a liberdade é que é completamente inusual. É fora do comum. Então, chegou o tempo e o preso não pediu,
Aí o Ministério Público tem o direito não, o dever de ofício de fazer o pedido. Porque isso daí é um direito do preso e um dever do Estado. O Estado não pode manter preso, apesar de manter tanta gente presa por aí, né? Tanta gente querendo sair, tanta gente reclamando de erros judiciais, tanta gente dizendo que, puxa, eu só não estou preso porque faltou um alvará, faltou não sei o quê. E aí fica o Lula tripudiando dessa situação. O que é que tudo aí é política, nada aí é jurídico, né? Ah, mas a Lava Jato, não, a Lava Jato está dentro do arcabouço jurídico. É um dever dela. Se o preso não pede o regime, e ela, olha, já cumpriu a pena. Bom, o que é que está dizendo a Folha de São Paulo sobre a mudança de conduta da força-tarefa? Para explicar para vocês. Um dos condicionantes desses bandidos da Lava Jato, por isso que ela fala que a mudança de conduta é da força-tarefa, é que ele tem que pagar. Se há ali danos ao erário, ele tem que repor, né? Tem que ressarcir. E tem um pedido de ressarcimento, que foi pedido bem maior, mas o STJ diminuiu para 2 milhões e alguma coisa. O que é que a força-tarefa disse sempre foi a conduta dela? Você quer pedir para progredir o regime, já cumpriu um sexto de pena? Vai progredir, sim, se tiver cumprido tudo mais. E também pagar, ressarcir os cofres públicos. O Zelada foi um deles que disse que até apelou para a ONU, né, porque ninguém podia ser preso por dívida. E a força-tarefa disse, não, você prova só então que você está falido, você não tem condições de pagar, e a gente resolve. Então, por que no Lula está soltando? No Lula, porque 16 milhões, e isso a Folha de São Paulo diz, mas muito jeitinho para não tentar dizer, né? 16 milhões de reais do Lula, o milionário Lula, tem 16 milhões de reais da sua fortuna estão bloqueados pela justiça. Foi pedido muito mais. Mas há um bloqueio de 16 milhões. Ainda não foi para o erário, não retornou para o erário, porque tem os recursos, né? Os advogados do Lula estão o tempo todo recorrendo. Então, a Lava Jato tem garantido, tem na sua mão, tem um depósito judiciário de 16 milhões de reais. Então, está garantido aquilo que é um condicionante para a soltura dele. Então, a Folha de São Paulo não teve mudança de conduta, né? O que tem, assim, o Lula. O que acontece? O que o Lula quer é sair da prisão com um atestado de boa conduta. Ele quer que os procuradores se humilhem. Está na carta dele. Que peçam desculpas à sociedade brasileira, à minha família, porque o mal que me causaram a mim e a minha família, e à sociedade brasileira pelo mal que causaram à democracia. Quem causou mal à democracia, Lula, foi quem fez mau uso do poder, como você, que corrompeu parlamentares, que se apropriou de recursos do Estado. Isso sim é ferir a democracia. Mas vamos algumas palavras que a Folha de São Paulo disse, né? Vamos explicar, então, o que é que existe no Supremo Tribunal um pedido de habeas corpus alegando suspeição do Moro. Então, tendo em vista esse STF completamente esquisito que nós temos, tomando decisões arbitrárias, como nós vimos recentemente, um inquérito aberto no STF sem a participação do Ministério Público. Ao contrário, o Ministério Público diz que é contrário a esse inquérito, porque não tem exatamente um crime definido. É um inquérito em aberto. Isso acontece nas ditaduras. Então, eu sou aqui, eu não gosto do Marcelino, eu abro um inquérito e vou encontrar alguma coisa contra ele. Olha, se abrir um inquérito, vai encontrar alguma coisa em qualquer pessoa. Todo mundo tem medo da polícia, né? O cara chama, né? O que foi que eu fiz de errado? A gente sempre tem alguma coisa. Mas isso só as ditaduras cometem esse tipo de atitude. Você tem que ter uma coisa definida. O Marcelino cometeu um crime ali, então eu vou um inquérito para investigar aquele crime, se chegar ao fim, a conclusão de que ele realmente cometeu, ele ser condenado. Fazer a acusação e propor a investigação, etc., chega lá. Mas eu não posso deixar aberto. E foi isso que aconteceu com este inquérito que o Toffoli abriu para investigar fake news e acusações contra o Supremo Tribunal, membros do Supremo Tribunal.
E aí aquilo que deveria ser só para fatos pretéritos vai a cada dia se acumulando de mais coisas. Então esse é o inquérito do fim do mundo, não termina nunca. Nunca vai terminar esse inquérito. E agora o Janot, de uma hora para outra, é incluído dentro desse inquérito, e a Polícia Federal vai lá e tira as coisas dele, tirou a pistola, recolheu o celular, computador. Então nós vivemos esse negócio esquisito no STF. E agora mesmo, uma decisão completamente também fora do comum, porque aquela história das alegações finais, que deve ser modulada aqui, o Toffoli vai ajudar muito nisso, porque senão é o completo desacreditado, né? A completa descrença no STF, se não tiver uma modulação. Então, Lula está acreditando nesse momento em que vive o STF, e os seus advogados estão pedindo urgência para que julguem esse habeas corpus, que se disser que há realmente suspeição do Moro, a sentença toda se acaba do triplex, ele volta para casa e ainda tripudiando da justiça brasileira. É isso que ele está querendo. Por que ele não quer ir para casa assim, do jeito que está colocado? Porque ele já está condenado no outro processo. E já ele volta. Então, o que ele quer fazer é usar politicamente. Ele é muito bom nisso daí. E está pedindo, e até é bom, eu estou torcendo para isso. Ele está pedindo agora, essa história de alegações finais, as alegações finais do réu delatado, devem ser depois de também conhecer as alegações finais dos réus delatores. Então, se isso acontecer no sítio de Atibaia, o processo foi conduzido pelo juiz Sérgio Moro e a condenação se deu pela juíza Gabriela Hart, esse processo voltaria, umas fases, só fases lá, voltaria para a primeira instância, para as alegações finais. Então, daria as alegações finais do Lula. Por último, houve todo mundo, houve os réus delatores, e só então alegações finais de Lula. E aí ele seria condenado, certamente condenado, por um juiz que é mais rigoroso do que o Moro. E aí iria por terra esse artifício vagabundo, né, que os advogados dele usam para dizer que o Moro é um juiz parcial, um juiz suspeito. Se assim fosse, o TRF4 teria colocado por baixo o que o Moro teria feito. O STJ, o STF, todas as instâncias já se debruçaram sobre o processo do Lula e do Moro, e nenhum disse que havia ali algum problema de provas, algum problema processual, pode ser, problema de dosimetria, pode ser, mas não de prova ou de parcialidade. Então, o Lula quer sair de lá brandindo um atestado de inocência que ninguém acredita, a não ser os seus acólitos. Deixa eu dar aqui um bom dia para o Elvis Nascimento, lá do PC, a Karina Menezes. Bom dia. Tem que moralizar os presídios, sim. Onde não é ordem, não haverá progresso. Bom dia para Leila Albuquerque, minha querida, bom dia. Wanderlei Oliveira, bom dia. Idelberto Gugel, o cara não queria ser preso, agora não quer ser solto. País de aloprados. Eu acho que vai mudar agora a campanha. Era Lula livre, né? Vamos ter que refazer as camisetas agora. É Lula preso, né? Fica Lula, né? O Soares mandando um bom dia, está na escuta, um grande abraço. O pessoal do WhatsApp também aqui mandando, Francisco Fontoura, o Gilberto Coutinho, que a Sagrada Família proteja, Deus ilumine. O Belri, nunca sei se é Belri ou Belri, de Sobral. Bom dia, amigo. Tem muito que era de quase 100 milhões e hoje tem multa que era de quase 100 milhões e hoje está em 4 milhões. Não sei o que ele está falando. Daqui a pouco eu abro isso melhor, viu? Deixa eu ver aqui. Bom, o certo é isso daí, e o certo também é assim, Lula tem o direito de ficar preso? Não tem esse direito assim, mas se ele quiser ficar preso, se ele se recusar, por exemplo, eu não vou usar a tornozeleira, isso daí pode, na visão, depende do juiz, né, ser considerado uma falta grave. E aí uma falta grave é um não condicionante. Ele poderia ficar por mau comportamento. Não quer usar tornozeleira? Mal comportado. E outra opção, eu fiz aqui uma caricatura, se ele fizer arruaça, né? Se ele se agarrar à cama, né? Vai estar solto, ele se agarra à cama, não quero sair, não saio, né? Parece até um filme, né, de animação, um filme de comédia, um pastelão, se agarrando à cama,
O policial, saia, Lula, saia, por gentileza, por favor. Não, daqui eu não saio, daqui eu não saio. Então, isso daí poderia ser visto, né? Poderia, na visão de um juiz, como uma falta grave, e aí sim seria motivo para ele não progredir para o regime. Mas é engraçado essa situação, e a gente está discutindo isso daqui. Rende uma boa charge, então, né? Exatamente. Imagina, né? O Merval trata do assunto também, vários articulistas tratam do assunto. O Merval fala um caso curioso. Aí diz lá, este é um caso singular, provavelmente inédito, de um preso que não quer progredir de regime prisional e impõe condições para aceitá-lo. Olha a petulância, né? O Estado é que dá condições para o preso, para o condenado e progredir de regime. O Estado dá condições. Você tem que ter boa conduta, bom comportamento, tem que ter um sexto da pena. Então, essas condições é o Estado que dá. E aqui a gente vê o condenado, o bandido, dando condições para o Estado para progredir, né? Vai ser curioso se, por exemplo, a juíza determinar... Olha o que o Merval diz, né? Vai ser curioso se, por exemplo, a juíza determinar a progressão de regime e a defesa recorrer contra a decisão, pedindo que Lula fique preso em regime prisional mais grave. É um negócio doido, né? Do mesmo modo que uma pessoa sem condenação não pode ser levada à prisão, ainda que queira, um condenado não pode ser mantido em regime prisional mais gravoso do que a lei determina, ainda que queira, sob pena de excesso de poder em infração à lei. Então, o Estado não pode manter o cara preso, né? Quer falar alguma coisa? Não, é isso que você falou, né? Só o inusitado, né, da questão, né? Quer dizer, realmente, você falou, renderia uma boa charge, né? Eu citei o Cifrônio, né? Já aproveitando esse momento, né? Porque realmente a gente passa por uma situação, Luciano, de falta de fé na questão da justiça, né? O brasileiro está cansado, né? De tanta injustiça, né? E a gente vê isso nacionalmente, né? A gente vê isso aqui no Ceará, você falando da questão da situação dos presos, né? Que deveria os advogados de defesa, o próprio Juca Kfouri, visitar as cadeias. Eu fiz recentemente uma matéria sobre uma visita da OAB, aquela visita de praxe da OAB relacionada à questão da situação carcerária. Na PIS, né, onde deveriam estar 500 homens, hoje moram, digamos assim, abre aspas, moram, né, fecha aspas, em péssimas condições, 1.700. Né, quer dizer, em situação de falta de água, né, completa falta de água toda semana, né, sem ter condições de tomar uma água, tomar um banho. Sofre não apenas os presos, mas os agentes carcerários também, mal tem espaço, não existe água nos banheiros, né? Então, eles fizeram mais uma vistoria, fizeram mais um relatório para enviar para a Justiça, né, para que as medidas cabíveis sejam tomadas urgentemente. Porque a situação da cadeia pública, onde hoje é uma cadeia feminina, também a situação é a mesma. Você fala Pires, expliquei que você está sendo ouvido, você está sendo ouvido também em Fortaleza, tá? Ok, desculpa, é a penitenciária industrial de Sobral, né? E chama-se Pires, né? Que é a penitenciária industrial rural de Sobral. Então, existe essa situação extrema, né? De falta de recurso, falta de energia, né? Eu já tive visitando também, né, numa dessas avaliações, né, da OAB, e fio desencapado, sabe? Assim, uma total situação de penúria mesmo, sabe? Então, as pessoas estão ali pagando suas penas, né? Independentemente da situação que as levou para aquela situação, para aquela condição, né? Mas deveriam ser com o mínimo de dignidade, né? Bom, eu aproveitei sua fala para abrir aqui o Zap, eu fui ouvir outra coisa, acabei não vendo. Então, o Messias Frota está dizendo que em Fortaleza a gasolina está R$ 4,67 em média. Quem mais está falando aqui? O Belri já falei, né? Sou Belri, cidade de Sobral, no Saboia. Bom dia, amigo. Ainda tem uma multa que era de quase 100 milhões, hoje está em 4 milhões e 100 mil reais. É só ele não pagar que caracteriza uma falha do Lula. Ele continua preso. Mas, como já explicamos, Belri, como esse dinheiro está bloqueado, a Força Tarefa dá como esse dinheiro já estando nos cofres públicos, né? Um bom dia para o Ronald de Souza, o Francisco Ludilberto, o João Almeida do Mucuripe, o Moacir Pontes, o Walter Lando, o Antônio Bezerra, o Gilberto Coutinho Rodrigues, Lula Marte, e porque para acabar com o Brasil,
Bom dia, senhores. Maria Vânia de Redenção. Um abraço, Alberto Marinho. Bom dia a todos vocês. Bom dia também, deixa eu ver aqui, o Wagner Viana. Bom dia, Luciano. Lula não vai pagar a multa para continuar preso. Ele está por trás do conluio com o STF, onde ele manda para anular o processo. STF e Congresso já mostraram que não tem mais medo do povo. Penso que está em curso uma ditadura aos moldes venezuelano. Bolsonaro estaria fora desse processo. O Cláudio Dantas, Luciano Lula só poderá progredir se pagar a multa de 4 milhões antes. Não, estou explicando isso. A matéria da Folha está dizendo isso. A Força Tarefa não está exigindo o pagamento desses 4 milhões, porque existem bloqueados 16 milhões. Então, os 4 milhões já estariam garantidos. O Haroldo Braga, o STF, que aí está, não é mais guardião da Constituição Federal Brasileira, mas sim guardião de teses que abarcam pensamentos e interesses individuais de seus membros. Claro, nem todos os seus 11 membros. O STF é bom lembrar que são 11 membros, 7 deles durante o governo petista. Lula indicou 3 e a Dilma indicou 4, então são 7. O STF é composto por uma indicação do Collor, uma indicação do FHC, uma indicação ainda do Sarney, que é o decano, Celso de Mello, um do Temer, né? E 3 do Lula e 4 da Dilma. Então, realmente, e o STF, lamentavelmente, tem se postado como uma casa menor, e não a corte maior da justiça brasileira. Aí ela está julgando de alegações finais, que não tem em nenhuma lei dizendo que nas alegações finais o réu processado, o réu delatado, teria direito a conhecer antes a delação, as alegações finais do réu delator. O que é que a Folha de São Paulo está dizendo? Acho que para enganar os seus eleitores, só pode, né? Porque eu não acredito que um jornalista diga um negócio desse. Ele vai, a matéria é longa sobre essa história do Lula, né? Aí explica, né, o que está acontecendo. Aí uma das coisas diz: há outros 2 pedidos, porque fala do pedido de alegada suspeição do Moro. Há outros 2 pedidos que o STF deve analisar neste semestre e que podem ter desdobramentos favoráveis a Lula. Podem ter desdobramentos favoráveis, mas pode ter desfavoráveis. Mas o jornal, né, o jornalista, né, pode ter favoráveis a Lula. A validade de sentenças em que a última palavra nos processos foi dos delatores, não dos réus delatados. Isso é falta de competência do jornalista ou é completa desonestidade intelectual? Vou ler o que é que a Folha de São Paulo diz. Deixa eu ver se tem aqui o jornalista. Está sem assinatura a matéria. Está sem assinatura. Mas veja só o que é que o jornalista, que não assinou a matéria, está dizendo. A validade de sentenças em que a última palavra nos processos foi dos delatores e não dos réus delatados. Dizendo assim, a gente cabe, né, tende a dar razão. Mas é mentira isso que a Folha está dizendo. Não houve, a última palavra não foi dos delatores. Vou explicar mais uma vez, não sou advogado, mas eu costumo acompanhar essas coisas do direito. O processo tem um longo caminhar, né? Desde a entrada da aceitação, né? O juiz aceita a acusação do Ministério Público, né? Abre o processo, aí tem a acusação do Ministério Público e a pessoa acusada, o réu ou os réus, são ouvidos e são convidados a dar o seu esclarecimento, o contraditório, a sua ampla defesa. Durante esse período, a apresentação de provas de um lado e de outro, né? A acusação apresenta provas do que está dizendo, aí o outro lá também apresenta provas da sua defesa, indica testemunhas de um lado e de outro. Então, depois de todo esse processo de oitiva, né? O juiz ouve cada uma das partes, ouve cada uma das testemunhas, ele se debruça sobre as provas apresentadas, e aí, depois desse processo todo, ele está pronto para dar a sua decisão. E antes da decisão, quer dizer, é uma fase, um passo imediatamente anterior à decisão do juiz, ele abre para as alegações finais. É como se dissesse, diante de tudo isso que foi apresentado, porque no início, né, chama até de inicial,
a acusação tem lá a sua peça, a exordial, né? Então, como houve apresentação de provas e mais não sei o que e tal, a acusação vai dizer, não, mas essa prova dele aí não vale por isso, aquilo, outro. Faz o contraditório, né? O contraponto. Então, o juiz abre prazo. Aí dá um prazo para que a acusação apresente as suas alegações finais. A acusação, então, depois daquele prazo, dentro daquele prazo, entrega ao juiz. Ao juiz dar ciência aos réus. Está aqui as alegações finais da acusação. Então, agora, senhores réus, apresentem as suas alegações finais para eu tomar a minha decisão. É assim que funciona. O que aconteceu neste caso é réu. Tudo ali é réu. É acusação e réu. São duas partes, dois polos. Depois que a acusação apresenta a sua alegação final, o juiz dá, está aqui, senhores réus, o que é que a acusação disse de vocês, agora é a vez de vocês apresentarem as suas alegações finais. Então, não houve nenhum réu que apresentou primeiro que o outro não. Não existe diferenciamento de réus no Código Penal brasileiro. Então, o juiz abriu, digamos que os réus sejam Marcelino e Ricardo Gomes. Eu sou o acusador. Cheguei aqui com uma acusação, me entreguei aqui para o Nascimento a minha alegação final como acusador. O Nascimento diz, está aqui Marcelino, está aqui Gomes. Leiam aí, vocês têm 10 dias para ler e apresentar a alegação de vocês. Cada um vai apresentar a sua alegação. O que é que o Bendini diz? Não. O Bendini, digamos, seja o Ricardo Gomes. Não, o Nascimento. O Marcelino fez a alegação dele, eu quero antes conhecer também. Já que ele fala de mim, eu quero antes conhecer o que é que ele disse de mim para fazer a alegação. Então, é nesse conceito, né, que o STF diz, tem razão, Gomes. Como o outro passou, e aí, tudo é conceitual, é como se o Marcelino, que é também réu, fizesse parte, fosse assistente de acusação. O senhor Reinaldo Azevedo, numa desonestidade intelectual rara, disse, realmente, o cara não pode fazer a alegação final sem sequer saber do que está sendo acusado. Isso é uma mentira deslavada. O processo aconteceu, ocorreu durante esse tempo todo, e o cara já tomou conhecimento do que estava sendo acusado, viu as provas de um lado e de outro. A alegação final é blá, blá, blá. O juiz já está convencido daquilo ali. É um blá, blá, blá que a lei confere. Então, tá aí, apresentem suas alegações finais. É só blá, blá, blá. Isso não vai mudar em nada. Muito bem. E o STF julgou que o cara tem razão. A maioria se deu também no plenário. E o Toffoli foi sensato, pediu vistas, né, demorou, e está previsto para amanhã, se eu não me engano, né, a não ser que seja adiado. Ele vai apresentar uma modulação que vai salvar o STF. Porque pelo que está ali, então serve para trás. O próprio Gilmar, numa situação dessa, diz, está correto, mas vai servir daqui para frente. E outra coisa, que é uma coisa anômala, a defesa teria que comprovar que houve prejuízo para a sua defesa, para o seu cliente, para o seu paciente, quando esse prazo diferenciado. Esse mesmo prazo, na verdade. Eles querem agora um prazo diferenciado. O que eles estão querendo? A acusação dá a sua alegação final, abre prazo, dá conhecimento aos réus. Se há réu colaborador, delator, e réu não colaborador, delatado, né? Então, primeiro o réu delator apresenta a sua alegação. Depois que ele apresentar, abre um novo prazo para o cara que foi delatado. Isso é novidade. Tudo bem, a lei da delação também é nova. Mas os juízes que tomaram suas decisões não cometeram nenhum arbítrio, fizeram suas decisões baseadas na lei vigente. Agora você tem uma norma, uma nova lei pode beneficiar para trás. Mas não uma norma, não um entendimento. Aqui é um entendimento, não tem uma lei, é um entendimento que vai virar jurisprudência. Então, Toffoli quer modular. Ele quer dizer assim, primeiro, que valha, nos casos pretéritos, valha apenas para aqueles cujos advogados já tenham dito, olha, eu quero um prazo diferenciado, como foi o caso do Bendini, ex-presidente da Petrobras. E que que a defesa comprove que houve prejuízo, que é isso que está no arcabouço jurídico. Isso acontecendo é menos mal. Caso contrário, vai ser um caos, uma bandalheira, e o senhor Lula está se estribando nesse caos
para afrontar mais uma vez as leis brasileiras. Então, a Folha de São Paulo mentiu quando disse isso. Ou foi uma mentira, ou foi um erro crasso, né? O das duas coisas, uma das duas, é muito ruim para o jornal. O jornal não saber o que está dizendo, dá a impressão que ele está também como advogado do Lula, que disse na matéria: já demonstrei que são falsas as acusações que me fizeram. Demonstrou para quem, cara pálida? Todas as suas tentativas de demonstração foram refutadas na primeira instância, na segunda instância, na terceira instância, em todas as instâncias. Até agora você não conseguiu demonstrar nada. É só o chamado jus esperneantes. Bom, aí, outro erro da Folha de São Paulo, ainda na matéria. O petista avisou na ocasião que só pretende ir para casa após a eventual absolvição ou anulação da sentença. Nesse caso, ele também teria de volta os direitos políticos cassados. Não existe mais, no cenário jurídico brasileiro, a figura da cassação de direitos políticos. Isso era na ditadura. O que existe é suspensão, e tem um prazo de validade. Então, não houve cassação, houve suspensão, viu, Folha de São Paulo? Errou mais uma vez, 2 erros crassos nessa mesma matéria. Aí vem, cadê? O Juca Kfouri, né? Achei tão engraçado. Um artigo lindo do Juca Kfouri, né? Amável com Lula, né? Se eu fosse filho de Lula, irmão dele, seu neto, bisneto, pai, mãe, mulher ou namorada. Aí começa assim, já dá a entender o tom meloso que é o artigo do Juca Kfouri, né? Como não sou nenhuma das alternativas anteriores, disse que se fosse um desses aí, queria o Lula livre, né? E não sei o que é melhor para ele, deixo aqui apenas o testemunho de quem gosta de Lula. Ele ama Lula, não gosta, né? Há na imprensa quem chama de sala VIP o cubículo em que ele está preso há quase 1 ano e meio. É mesmo. Se levado em consideração, o Lula chama o triplex de Guarujá de um BNH, né? De uma porcariazinha. E aí o Juca Kfouri acha que não pode ser chamado de sala VIP. Aquela sala que é VIP. Ele está lá porque ele é VIP. Very important person. Senão, ele estaria numa cela como o Marcelino há pouco disse, que visitou a Pierce, que é a penitenciária aqui de Sobral, penitenciária industrial. O que mais? O R? Como? O R quer dizer o quê? É penitenciária industrial regional de Sobral. Regional de Sobral, que é a Pierce, a penitenciária. Um horror, superlotação. Então, fazendo um confronto com as condições carcerárias do Brasil, é sim uma sala VIP. Aí ele vai dizer que, olha, o artigo, por mais que ele escreva bem, esse daqui não é um dos melhores artigos do Juca Kfouri, né? Tentou colocar o seu talento e a sua habilidade de escritor em defesa do presidiário. Ele não gosta que chame o Lula de presidiário. Talvez por estar numa sala VIP, né? Talvez por estar numa sala VIP. E quer comparar o Lula a Mandela. Quer comparar o Lula a Mandela. Mandela era um preso político. Preso por razões políticas. De dinheiro, condenado por lavagem de dinheiro e corrupção passiva. 6h55, tinha mais o que conversar. A Auriclécio Macedo mandando bom dia, a Francisquinha Cunha também, no WhatsApp, a Emiliana Menezes, no Messenger, e um bocado de gente que eu não consigo mais ver, não tem mais tempo, porque são 6h56. Eu quero dar a palavra para o Marcelino, né? Como é que foi o seu primeiro dia, para encerrar essa conexão com Fortaleza. A experiência foi boa, eu tenho certeza que com o tempo, né, a gente vai se familiarizando aqui com a mesa, com os parceiros, né? E eu posso dizer que eu espero que a minha contribuição também seja boa aqui no programa. Vai ser uma aula, com certeza, troca de informações, de experiências, né? Checagem de informações, e com certeza eu vou aprender muito. Muito obrigado, Marcelino, obrigado, Ricardo Gomes, obrigado, pessoal da Rádio Assunção. São 6h56, hora de desfazer a nossa conexão com Fortaleza. Estamos na Paraíso FM, para quem está fora do Ceará e do Brasil. Como tem gente fora assistindo a gente, todo dia eu encontro gente mandando no Zap, o Zap 9616-1470, se você quiser mandar uma mensagem, uma pauta,
ou quiser participar do grupo de ouvintes do WhatsApp, do ouvinte do Hora da Notícia e daqui de Olho na Cidade, você manda uma mensagem que a gente terá o maior prazer de colocar você lá no grupo. Bom dia para o Jorge Luiz, Brígida Matos. A todos vocês, o meu carinho, minha gratidão, um dia bastante proveitoso e até amanhã, com a graça de Deus.